Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso de análise. Eu sou a professora Paula Takatsuka e hoje nós vamos começar o tópico sobre a topologia da reta. No vídeo de hoje, nós vamos falar especificamente sobre conjuntos abertos e conjuntos fechados. Sempre que nós falarmos em conjuntos, nós vamos estar subentendendo como subconjuntos da reta real. E nós vamos chamar de epsilon vizinhança de um ponto x o intervalo aberto de centro x e raio epsilon, que é denotado por v epsilon de x, que é esse intervalo aqui, que vai de x menos epsilon até x mais epsilon. Que é quem? É o conjunto de pontos ao redor do ponto x, cuja distância até x seja menor do que epsilon. Então, é esse conjunto de pontos aqui, que na reta real nada mais é do que o intervalo aberto, que vai de x menos epsilon até x mais epsilon. Bom, a primeira definição que a gente estuda é a definição de conjuntos abertos. Então, vamos lá. A gente diz que um ponto x ele é um ponto interior a um conjunto C se existir um epsilon positivo, cuja vizinhança em torno de x e raio epsilon esteja totalmente contida dentro do conjunto C. Então, nesse caso, o ponto x ele é dito ponto interior a C, tá? Então, olha só, vamos ver essa situação aqui, né? Então, suponhamos que C seja esse conjunto de pontos aqui, que no caso, eu tomei um caso meramente ilustrativo, né? Os desenhos, lembrando, eles sempre ajudam a nossa compreensão pessoal, porém nunca servem de demonstração por serem casos particulares, mas ajudam muito a nossa visualização pessoal para que, de fato, a gente possa esboçar uma demonstração geral, nosso raciocínio lógico, tá ok? Então, olha só, então suponhamos que esse C seja esse conjunto aqui. Então, esse ponto x aqui, de fato, ele é um ponto interior ao conjunto C, porque, olha só pela definição, existe um epsilon positivo, que no caso a gente tomou como sendo essa distância aqui, olha, tal que a vizinhança de raio epsilon em torno de x esteja totalmente contida dentro do conjunto C, olha só. Então, é como se esse epsilon aqui fosse uma margem de segurança ao redor do ponto x, tal que ele pode percorrer essa distância sem correr o perigo de sair do conjunto C, ok? E o conjunto dos pontos interiores a C é chamado de interior de C, e ele é denotado por C com essa bolinha aqui, ou int de C. E um conjunto, ele é dito aberto se ele e o seu conjunto interior coincidirem, tá bom? É claro que todo ponto interior a C é um ponto do próprio conjunto C, ou seja, não há como pontos de fora do conjunto C serem interiores a ele mesmo, né? Então, nós sempre temos essa inclusão aqui. E um conjunto C, ele é dito aberto quando, nós acabamos de ver a definição, quando ele e o seu conjunto de pontos interiores coincidem. Então, se um conjunto ele é aberto, quando nós temos essa igualdade e essa inclusão aqui sempre é verdadeira, então, para a gente provar que C é aberto, na verdade, basta a gente provar esta inclusão aqui. Ou seja,
provar que um conjunto é aberto consiste em tomar um ponto arbitrário em C e provar que, na verdade, ele é ponto interior ao conjunto C. Ou seja, é provar que todo ponto de C é interior a C. Então, olha só qual é a ideia geral para provar que um conjunto C é aberto. Lembra? Para provar que C é aberto, basta a gente provar essa inclusão aqui. Ou seja, nós temos que pegar um ponto X qualquer em C, então a gente começa, dado X em C, e a gente vai fazendo uma série de raciocínios lógicos, ok, até encontrar que existe um epsilon positivo, tal que a vizinhança de centro X e raio epsilon esteja totalmente contida no conjunto C. E quando a gente prova isso, a gente prova que, na verdade, o X está no interior de C, tá? Então, a ideia é a gente tomar um X qualquer em C, ok? E para provar que ele está aqui, a gente tem que encontrar algum epsilon positivo que satisfaça isso daqui, que significa que, então, esse X arbitrário em C é, na verdade, um ponto interior a C. Então, vamos ver um exemplo de como que se prova que um conjunto é aberto. Então, vamos então provar, por exemplo, que os intervalos abertos são conjuntos abertos. Então, a gente toma, por exemplo, um intervalo AB. E sempre, pessoal, em análise, ajuda muito a gente fazer um desenho para ajudar o nosso raciocínio, a nossa visualização. Lembrando que um desenho nunca vai ser uma demonstração, né? Porque, claro que quando a gente faz um desenho, a gente está particularizando a situação, mas eles sempre ajudam a gente a formalizar como seria uma demonstração de forma geral. Tá? Então, eles ajudam a gente a concatenar as nossas próprias ideias pessoais, né? Então, lembra aquela ideia da demonstração? Como que é? A gente toma, então, um ponto X qualquer do conjunto e a gente tem que mostrar que, na verdade, ele é um ponto interior ao conjunto. Para mostrar que ele é um ponto interior ao conjunto, a gente tem que exibir um epsilon cuja epsilon vizinhança em torno dele esteja totalmente contida no conjunto. Então, olha só, se eu tomo epsilon, aqui no caso, como a distância de x até a, por que eu tomei a distância de x até a? Porque nesse desenho que eu fiz, o meu x está mais próximo do a do que do b. Então, isso significa que se eu tomar esse mesmo epsilon aqui para esse lado, como o B está mais longe do meu x do que o A, esse intervalo aqui, x menos epsilon, x mais epsilon, vai estar totalmente contido dentro do meu conjunto. Agora, uma outra situação se daria se, por exemplo, eu tivesse... Então, vamos fazer outro desenho para ajudar a nossa visualização, para a nossa própria compreensão. Se a gente pegasse um x que está mais próximo de b, então, quem eu tomaria como epsilon? Aí, o meu epsilon seria essa distância de x até o b. Por quê? Porque, nesse caso, se eu tomar esse epsilon para cá, como o x está mais longe do a do que de b, esse intervalo aqui, essa epsilon vizinhança em torno de x, vai estar totalmente contida dentro do conjunto AB. Então, quem é o epsilon que eu estou tomando? Então, tomando. Quem será que é esse epsilon? Olha só como que a gente pode exprimir. O grande lance é a gente exprimir tal epsilon. Então, no caso, o epsilon que a gente está tomando, percebam, na verdade, ele é a menor das distâncias entre x até a ou x até b. Então, a gente toma o mínimo entre as distâncias de x até a e x até b.
Claro que é um mínimo entre dois números positivos, então é um número positivo. E neste caso, nós teremos o quê? Teremos que a vizinhança de centro X e raio Y vai estar totalmente no intervalo AB. Ou seja, isso significa o quê? Que o X, na verdade, está no interior do intervalo AB. Então, na verdade, olha só o que a gente acabou de provar, que todo ponto do intervalo AB é um ponto interior. E é isso o que significa provar que um conjunto é aberto. E aí, só uma observação, que esse aqui que a gente tomou é um intervalo limitado. Outros intervalos abertos. Então, a gente teria, por exemplo, esse intervalo ilimitado à esquerda, ou então a gente teria esse intervalo aqui ilimitado à direita. Ou então o intervalo ilimitado tanto à esquerda quanto à direita, que na verdade é a própria reta R, né? Bom, então nesse caso aqui, se a gente tem esse tipo de intervalo, qual seria o epsilon que nós tomaríamos? Claro que seria então, no caso, seria a distância de x até b. Por quê? Lembra que a gente falou, né, da margem de segurança? Então, se a gente tem esse intervalo aqui, né, de todos os números menores do que b, né, todos esses números aqui, né? Se eu tomar qualquer ponto aqui nesse conjunto, que vai embora lá, né? Qual é a maior margem de segurança que eu tenho para que eu não saia desse intervalo? A maior margem de segurança é a distância dele até esse extremo B. Por quê? Para cá, olha só, para a esquerda, ele nunca vai sair do conjunto, né? Então, basta tomar esse epsilon, que claramente será positivo. De forma totalmente análoga, nesse caso aqui, o epsilon claramente vai ser a distância do x até o A, que vai ser positivo também. E nesse caso aqui, pessoal, a própria reta. Dado um ponto da reta, qual é a margem de segurança que me garante que ele possa percorrer sem sair da reta? Qualquer epsilon, né? Então, nesse caso aqui, para todo epsilon que você tome positivo, a epsilon vizinhança de x vai estar totalmente contida em R. Agora, a gente vai considerar o intervalo fechado AB. Bom, no exemplo anterior, nós vimos que todos os pontos dentro do intervalo aberto AB, eles são pontos interiores ao conjunto. Então, só resta a gente ver o que acontece com os extremos do intervalo, que são A e B. São os pontos que estão na margem do conjunto, né? Bem na bordinha dele. Então, será que eles são interiores? Na verdade, não, né? Porque se você tomar qualquer epsilon em torno de A, por menor que seja, à esquerda, a epsilon vizinhança vai sair do intervalo, por menor que seja. E a mesma coisa acontece com o ponto B. Por menor que seja o epsilon, a epsilon vizinhança vai sair aqui à direita do intervalo AB. Então, na verdade, os extremos A e B não são interiores. Então, na verdade, quem é o interior do intervalo fechado AB? Bom, juntando o que a gente acabou de mostrar com o exemplo anterior, nós vemos que os pontos interiores a esse conjunto são os pontos do intervalo aberto AB. Com isso, a gente vê, então, que como o interior dele não coincide com o próprio conjunto intervalo fechado AB,
Então, nós temos que o intervalo fechado AB não é um conjunto aberto. Porque para ele ser aberto, ele e o seu interior têm que coincidir. O próximo exemplo, ele considera conjuntos finitos, né? E ele afirma para a gente que qualquer conjunto finito possui interior vazio, ou seja, não possui nenhum ponto interior. E isso por quê, pessoal? Porque, digamos que o x esteja no interior de um conjunto, tá? Se o x está no interior do conjunto, isso significa, por definição, que ele vai possuir uma epsilon vizinhança em torno dele que esteja totalmente contida no conjunto, né? Mas o que é essa epsilon vizinhança? É um intervalo aberto, né? É o intervalo aberto x menos epsilon, x mais epsilon, que, como a gente viu lá no capítulo de conjuntos enumeráveis e não enumeráveis, na verdade, todo intervalo aberto é não enumerável, ou seja, possui a mesma cardinalidade da reta R. Então, se um conjunto C, por exemplo, ele possui um ponto interior, pronto, ele vai ter que possuir toda uma vizinhança que é não enumerável. Então, na verdade, até mais do que isso, né? O interior de qualquer conjunto enumerável até é vazio, né? Por quê? Porque para possuir algum ponto interior, ele tem que possuir uma vizinhança que, na verdade, é um conjunto não enumerável. E nós vimos também naquele capítulo que subconjuntos de conjuntos enumeráveis são também enumeráveis, tá? Então, a gente acabou de ver aqui que o interior de qualquer conjunto finito ou enumerável é vazio. Então, olha só, eu deixo aqui como sugestão para vocês esse exercício para determinar o interior dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos reais, né? Pelo que a gente acabou de ver, e determinar também o interior dos irracionais usando a densidade dos irracionais em R, tá bem? E identificar quais desses conjuntos são abertos. E agora, nós vamos provar um dos resultados mais importantes sobre os abertos da reta, que diz que eles satisfazem as seguintes propriedades. Toda a reta e o vazio são conjuntos abertos. Uma união qualquer de conjuntos abertos vai ser aberta e qualquer interseção finita de conjuntos abertos é aberta, ok? Então, vamos demonstrar. A primeira propriedade diz para nós que a reta toda é aberta, a gente acabou de ver. Em particular, ela é um intervalo aberto, né, ilimitado. E para a gente ver que o vazio é aberto, hein? Na verdade, para o vazio não ser um conjunto aberto, o que deveria acontecer? Deveria existir um ponto no conjunto vazio que não fosse um ponto interior. Só que isso é impossível, né? Então, nós dizemos que o vazio é aberto, na verdade, por vacuidade ou condição vazia, ok? Vamos ver então a segunda propriedade. Então, a gente toma uma união qualquer, né, num conjunto de índices qualquer, sendo ele um conjunto finito ou infinito, enumerável, não enumerável, ou seja, um conjunto de índices qualquer de conjuntos abertos. Então, cada AI é um conjunto aberto. E a gente tem que provar que essa união é aberta. Então, lembra como é que a gente prova que um conjunto é aberto? Nós tomamos, então, um ponto arbitrário nesse conjunto e nós temos que provar que existe uma epsilon vizinhança desse ponto totalmente contida nesse conjunto aqui.
Mas se ele está na união, isso significa que ele está em algum dos AIs, né? Então, existe algum índice tal que o X esteja dentro desse conjunto AI. Bom, mas se ele está em AI e todos os AIs são abertos, então, por ele estar dentro de um conjunto aberto, ele é um ponto interior a este conjunto. Então, isso quer dizer que existe alguma epsilon vizinhança em torno de X que esteja completamente contida nesse AI. Porém, o AI é um subconjunto da união de todos os AIs. E então, olha só o que a gente provou, que existe uma epsilon vizinhança desse ponto X totalmente contida nesse conjunto. Então, o que a gente acabou de provar é que o X, na verdade, é um ponto interior a essa união. Então, provamos aqui que todo ponto da união é um ponto interior. E provamos, então, que esta união é aberta. E para finalizar a prova, então, nós vamos provar que interseções finitas de abertos são abertas. Então, vamos tomar aqui uma interseção finita. Então, vamos tomar um A1 inter AN, onde cada um desses AIs é um aberto. E vamos então provar que essa interseção é finita. Então, de novo, provar que um conjunto é aberto significa provar que qualquer um dos seus pontos é um ponto interior. Então, a gente começa tomando um ponto arbitrário do conjunto e nós temos que exibir uma epsilon vizinhança desse ponto totalmente contida nesse conjunto, né? Bom, mas aí a gente usa o fato dele estar na interseção. O que significa ele estar na interseção? Significa que ele está em cada um deles. Então, ele está em AI para cada um dos Is, né? De 1 até N. Bom, se ele está em AI e o AI é aberto, isso significa que o X é ponto interior de cada um dos AIs. Se ele é ponto interior de cada um dos AIs, isso significa que para cada I vai existir uma epsilon I vizinhança em torno de X totalmente contida dentro do conjunto AI. Porque cada conjunto AI é aberto. E aí, qual vizinhança será em torno do X vai estar contida em todos eles? Porque isso que significa estar na interseção. Basta nós tomarmos o quê? Se nós tomarmos, deixa eu descer um pouquinho aqui. Se nós tomarmos o epsilon como sendo o menor desses epsilons, entre epsilon 1, epsilon 2, etc. Então, o mínimo entre epsilon 1, epsilon 2 até o epsilon n, né? Se ele é um conjunto finito, é claro que ele possui mínimo. E se é um mínimo entre pontos positivos, esse número também vai ser positivo. E se ele é o menor de todos, o que vai acontecer? Exatamente essa epsilon vizinhança de X vai estar contida em todos os AIs, para todo I de 1 até N. Ou seja, isso quer dizer nada mais, nada menos que essa epsilon vizinhança vai estar contida onde? Na interseção, que é exatamente o que a gente queria demonstrar. Então, se a gente conseguiu uma epsilon vizinhança contida na interseção, isso significa que esse X, ele está
no interior da interseção. E com isso, então, a gente acabou de provar que todo ponto da interseção finita é um ponto interior à interseção. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente provou que os subconjuntos abertos da reta satisfazem essas três propriedades. De uma forma mais geral, o termo topologia se refere aos abertos de um espaço. Na verdade, o processo é reverso. Uma topologia é qualquer coleção de subconjuntos que satisfazem essas três propriedades que a gente acabou de ver. Contém o vazio e o espaço todo, é fechado com relação a quaisquer uniões e é fechado com relação a interseções finitas. E aí, os subconjuntos da topologia é que são chamados de abertos, com relação a essa topologia. Existem várias topologias em um mesmo espaço. Qualquer coleção de subconjuntos que satisfaça aquelas três propriedades é uma topologia. Por exemplo, se a gente toma na reta a coleção formada apenas pelo conjunto vazio e pela reta toda, ela dá origem a uma topologia porque satisfaz claramente as propriedades 1, 2 e 3, e a chamada topologia caótica, onde os únicos abertos são os elementos da topologia, que nesse caso seriam o vazio ou então a reta toda. Existe, por exemplo, uma outra topologia que é formada por todos os subconjuntos da reta. Nesse caso, então, qualquer subconjunto da reta seria aberto segundo essa topologia, que é chamada topologia discreta. Essa topologia que nós estamos estudando, em que um conjunto é definido como aberto, se para cada ponto existe um intervalo aberto em torno dele totalmente contido no ponto, então essa é a topologia que nós chamamos de topologia usual da reta, que nós chamamos de a topologia da reta, né? E ela é gerada pelos intervalos abertos, no seguinte sentido. Por um lado, nós temos que qualquer união de intervalos abertos é aberta, ok? Só que a recíproca também é verdadeira. Todo aberto, na verdade, vai ser uma união de intervalos abertos, ou seja, nós acabamos de ver uma caracterização de todos os abertos da reta que é a seguinte: um conjunto da reta real, ele é aberto se e somente se ele for uma união de intervalos abertos. E é isso que diz que a topologia da reta é gerada pelos intervalos abertos. Bom, para ver isso daí, a gente já sabe que união qualquer de abertos é sempre aberta, e nós sabemos também que intervalos abertos são conjuntos abertos da reta, e, portanto, a letra A segue de resultados anteriores. Para a gente ver a letra B, a gente toma, então, um conjunto A aberto, né? E para todo conjunto, a gente sempre pode escrever que ele é a união dos seus pontos, ok? Então, a gente faz essa união indexada pelo próprio conjunto A, seja ele finito, infinito, não enumerável, enfim. Agora, o que acontece? Nós temos que X é um ponto de A e A é um conjunto aberto. Portanto, o X é um ponto interior de A. Isso significa que vai existir um εx para cada X do conjunto A, tal que a εx vizinhança do ponto X vai estar inteiramente contida no conjunto A, isso para cada X. E é claro que cada X pertence à sua própria εx vizinhança. Então, nós temos que, como cada X está contido nessa εx vizinhança aqui, então nós temos que essa união está contida na união das εx vizinhanças.
ok? Já que cada x está contido nessa vizinhança. Isso para cada x em A. Só que, por outro lado, todas as épsilons vizinhanças estão contidas em A, logo, a sua união também vai ser um subconjunto de A. Então, olha só, nós temos uma sequência de inclusões que começam em A e terminam em A. Portanto, nós temos, então, a igualdade de que A é a união dessas εx vizinhanças. Mas, na verdade, o que são εx vizinhanças? Nada mais são do que intervalos abertos. E com isso, então, a gente acabou de mostrar que todo aberto, na verdade, vai ser uma união de intervalos abertos. E é importante a gente ressaltar que as topologias, elas são fechadas com relação a quaisquer uniões, ou seja, qualquer união de abertos sempre será aberta. União finita, infinita, não enumerável, ou seja, qualquer união. Agora, com relação às interseções, elas são fechadas somente com relação às interseções finitas. Ou seja, uma interseção infinita de abertos pode não ser aberta. Se nós tomarmos para cada n o AN como sendo o intervalo aberto que vai de menos 1 sobre n até 1 sobre n, olha só o que vai acontecer. Cada AN vai ser esse intervalo aberto aqui. Então, por exemplo, aqui é o 0, aqui é o menos 1 e aqui é o 1. Esse aqui é o A1. O A2 é o intervalo que vai de menos meio até meio. O A3 é o intervalo que vai de menos 1/3 até 1/3. O A4 de menos 1/4 até 1/4. E assim por diante. O A5 vai de menos 1/5 até 1/5 e etc. Então, olha só o que está acontecendo. Cada AN vai ser um aberto, porque ele é um intervalo aberto. Mas olha só o que acontece quando a gente toma essa interseção infinita de todos esses abertos. Na verdade, essa interseção de todos esses intervalos aqui, ela vai conter apenas o zero, né? E o zero, por ser um conjunto finito, como nós vimos, ele não é aberto. Então, aqui nós temos um exemplo de uma interseção infinita de abertos que não é aberta. E agora nós vamos estudar os conjuntos fechados. Então, vamos ver a definição do que é um conjunto fechado. Então, a gente toma um subconjunto da reta, né? E um ponto da reta, ele é dito aderente ao conjunto C, se toda a vizinhança de X contém algum ponto de C. E a gente tem outra nomenclatura, né, que diz que o conjunto de todos os pontos aderentes a C, ele é chamado de fecho de C ou aderência de C. Na verdade, o mais comum é a gente chamar de fecho, né, o que é mais comumente usado. E o fecho de um conjunto, que é o conjunto de todos os seus pontos aderentes, ele é denotado por C barra, né? E, assim como nos conjuntos abertos, né? Um conjunto ele é aberto se só se ele é o conjunto dos seus pontos interiores. Um conjunto ele é dito fechado se ele coincide com o seu fecho. Como o próprio nome diz, um ponto aderente a um conjunto é um ponto que está grudado no conjunto, que está coladinho. No seguinte sentido, não tem como a gente desgrudar esse ponto aderente do conjunto dentro de alguma vizinhança, porque toda a vizinhança desse ponto vai conter pontos do conjunto. Olha só como esse tipo de abordagem
nos permite uma visão completamente nova com relação a essa nova linguagem. Lembra que quando a gente estudou os números reais como corpo arquimediano, nós vimos que o conjunto dos racionais, ele é um subconjunto denso dos números reais? Vamos lembrar o que isso significa. Um subconjunto é denso nos reais se, dados dois números reais, suponhamos que o x seja menor do que y, o que acontece? Vai existir um número racional no meio dos dois. Então, vai ter um R aqui, olha só, bem no meio do x e do y. Então, isso é que significa um subconjunto ser denso, né? Significa que se eu tomar dois elementos aqui, sempre vai existir um daqui bem no meio desses dois, né? Agora, qual a importância disso no que a gente acabou de ver? Isso significa para nós que se eu tomar qualquer vizinhança nos reais, sempre vai existir um ponto racional dentro dessa vizinhança. Ou seja, na linguagem que nós acabamos de aprender, isso significa que todo número real é aderente ao conjunto dos racionais. Todo número real está grudado no conjunto dos racionais. Não há como nós separarmos um número real do conjunto dos racionais dentro de alguma vizinhança que não contenha nenhum ponto racional. Ou seja, o conjunto de todos os pontos aderentes ao conjunto dos racionais, quem é que vai ser? Vai ser o conjunto de todos os números reais. Então, olha só como a noção de densidade pode ser expressa utilizando essa nova linguagem, né? Nós dizemos que um conjunto X vai ser denso em Y se o fecho dele der todo o conjunto Y, que é o que aconteceu de fato aqui com os racionais, né? Os racionais, eles são um conjunto denso nos reais porque o fecho dele dá todo os reais. E fica aqui a sugestão como exercício para vocês demonstrarem que essa definição de densidade coincide com aquela que a gente viu no capítulo 1, que decorre da propriedade arquimediana dos números reais. E agora, fazendo um paralelo com aquilo que a gente estudou nos conjuntos abertos, é claro que todo ponto de C é aderente ao próprio conjunto C, ou seja, todo conjunto está contido no seu fecho. Então, quando que um conjunto é fechado? Quando nós tivermos a igualdade. Bom, mas então nós queremos a igualdade, mas essa inclusão é sempre válida. Então, para provar que um conjunto é fechado, basta nós provarmos essa inclusão aqui. Ou seja, C vai ser fechado quando ele contém todos os seus pontos aderentes. Então, para provar que um conjunto é fechado, nós temos que fazer o seguinte: nós temos que provar que esse conjunto está contido nesse, né? Então, nós tomamos um ponto arbitrário no fecho e provamos que, na verdade, ele pertence ao próprio C. Vamos ver esse exemplo aqui, olha só. Ele diz para a gente que qualquer intervalo que vai de A até B, ele pode ser aberto, fechado só em B, fechado só em A, fechado em A e em B, ou seja, esse exemplo diz para a gente que o fecho de qualquer um desses intervalos de A até B é o intervalo fechado em A e em B. Então, vamos ver por que isso acontece. Então, C vai ser qualquer intervalo que vai de A até B, seja ele aberto, semiaberto ou fechado, tá? Então, vamos denotar de maneira geral dessa forma. Então, é claro que esse conjunto aqui, ó, do intervalo aberto entre A e B,
ele é um conjunto de pontos aderentes a qualquer um desses conjuntos C, né? E o que acontece com o A? Se a gente tomar uma epsilon vizinhança em torno do A, por menor que seja epsilon, esses pontos aqui, à direita de A, eles vão conter pontos do conjunto C. E, portanto, o A também é um ponto aderente. E o mesmo ocorre com o ponto B. Por menor que seja uma epsilon vizinhança que a gente tome em torno de B, esses pontos aqui, à esquerda de B, vão conter pontos do conjunto C. Então, o que a gente tem é que, se o intervalo aberto é um conjunto de pontos aderentes, o A também e o B também, então, na verdade, nós acabamos de ver que o intervalo fechado é todo de pontos aderentes a C. Mas o que eu estou querendo é a igualdade. E para eu provar que isso aqui, na verdade, é uma igualdade, eu pergunto para vocês, será que, então, existe algum ponto fora do intervalo fechado AB que seja ponto aderente a esses intervalos? E aí, então, a gente vê que isso não é verdade, né? Então, vamos fazer outro desenho aqui só para ficar mais claro para vocês. Olha só. Então, agora a gente vai tomar o intervalo fechado AB. A gente viu que ele está contido no conjunto dos pontos aderentes a C. Só que a gente quer provar que, na verdade, eles são todos os pontos aderentes a C. Ou seja, que nenhum ponto fora pode ser ponto aderente a C. Então, olha só, vamos tomar um ponto fora do intervalo fechado, AB. Para ele estar fora, ou ele vai ser estritamente menor do que A, tá? Ou eu vou tomar um ponto aqui, ou ele vai ser estritamente maior do que B. Então, eu vou tomar aqui. Essas são as únicas possibilidades de um ponto estar fora do intervalo AB. Mas aí fica claro, né, que eles não são pontos aderentes. Por quê? Se eu tomo, por exemplo, essa distância aqui, ó, de x até A, e tomo metade dela, então essa vizinhança aqui em torno de x, claramente não contém pontos de C. Da mesma forma, se eu considero essa distância aqui de x até B, né, o que vai acontecer? Se eu tomar metade dessa distância, aí eu tomo essa vizinhança, ela não vai conter nenhum ponto de C. Portanto, nenhum ponto fora do intervalo fechado AB é ponto aderente a C. E com isso, então, a gente provou a igualdade. Ou seja, provamos que o intervalo fechado é o fecho de qualquer um desses intervalos, e, em particular, é o fecho do intervalo fechado. Ou seja, nós provamos que o fecho do intervalo fechado AB é ele mesmo. Em outras palavras, a gente acabou de provar que... Opa, ele corrigiu sozinho aqui. A gente acabou de provar que o intervalo fechado AB é um conjunto fechado. Ok? Então, foi isso que eu acabei de falar, né? Que todo intervalo fechado é, na verdade, um conjunto fechado. Só que, na verdade, a gente tem um resultado mais geral até. A gente tem o seguinte, que se x é um subconjunto da reta limitado superiormente, então o sup de x é um ponto aderente a x. E que se esse x for fechado, então, na verdade, o sup está no conjunto x. E, analogamente, né, se y é um conjunto limitado inferiormente, então, o ínfimo de x é aderente. Aqui seria
y, né? Na verdade, tá aqui com uma sprint. Então, o ínfimo de y, ele é aderente a y, e se esse y for fechado, na verdade, ele pertence ao conjunto y. Então, tá aqui uma sugestão para vocês provarem, né? E, na verdade, ele está demonstrado, para quem quiser conferir, ele está demonstrado no Elon, no curso de análise. Tá aqui é um corolário na página 134. Agora, olha esse próximo resultado que nós vamos provar. Ele diz que um conjunto F, ele é fechado se e somente se o seu complementar é aberto. Nós até vamos provar esse resultado, para exercitar o tipo de raciocínio que a gente usa para provar que um conjunto é aberto, para provar que um conjunto é fechado. Mas muito além da importância dessa demonstração, está no significado do resultado em si. Primeiramente, a gente observa que esse teorema, ele caracteriza os conjuntos fechados como sendo os complementares de conjuntos abertos. Esse é um teorema de C e somente C. Isso significa que quando você define uma topologia, qualquer que seja ela, ou seja, quando você define quem são os abertos do seu espaço, que no nosso caso é a reta, você automaticamente já vai estar definindo também quem são os conjuntos fechados, que vão ser exatamente os complementares dos conjuntos abertos. Na realidade, quando a gente define uma topologia, a gente está definindo muito mais do que quais são os conjuntos abertos e, consequentemente, quais são os conjuntos fechados. Na verdade, a gente está definindo também quais são os conjuntos compactos, quais são os conjuntos conexos, quais são as funções contínuas que estão definidas nesse espaço e assim por diante, né? Etc, etc. Ou seja, toda uma estrutura topológica é definida assim que você define quais são os conjuntos abertos do seu espaço. Mas isso a gente vai ver mais para frente, existe uma outra disciplina para isso, que é a disciplina de topologia. E, além disso, esse resultado também é bastante utilizado para provar que um conjunto é fechado ou que ele é aberto. Para provar que um conjunto é fechado, se for mais conveniente, eu posso provar equivalentemente que o seu complementar é aberto. E vice-versa. Provar que um conjunto é aberto equivale a provar que o seu complementar é fechado, e provar que um conjunto é fechado é provar que o seu complementar é aberto. Então, a gente prova o que for mais conveniente em cada caso. Então, vamos provar esse resultado, né? Bom, a gente tem que provar a ida, então. Para a gente provar a ida, a nossa hipótese é de que F é fechado e a gente quer provar que o A, que é F complementar, é aberto, ok? Lembra o que é provar que um A é aberto? A gente toma, então, qualquer ponto de A e a gente mostra, então, que, na verdade, ele é um ponto interior a A. Bom, então vamos lá usar a hipótese, né? Se esse ponto está em A e o A é o complementar de F, isso significa automaticamente que X não está em F. E agora a gente usa a hipótese, que é o fato de F ser fechado. Um conjunto ele é fechado se ele coincide com o seu fecho. Então, se o X não está no fecho de F, significa que ele não é ponto aderente ao conjunto F. Então, isso significa que existe alguma epsilon vizinhança
que não contém pontos de f. Não contém nenhum ponto de f. Agora, essa vizinhança não conter nenhum ponto de f, sendo que f é o complementar de A, né? Se A é o complementar de f, então f é o complementar de A. Isso significa, então, se ela não contém nenhum ponto do A complementar, significa que essa vizinhança, na verdade, está toda contida em A. Então, olha só o que a gente acabou de provar, que dado qualquer ponto de A, nós encontramos uma epsilon vizinhança em torno dele totalmente contida no conjunto A. E isso prova, então, que todo ponto de A é ponto interior a A e, portanto, A é aberto, assim como a gente queria provar. Então, agora, nós vamos provar a volta. Na volta, então, a hipótese que a gente tem é a de que o conjunto A, que é o complementar de F, é aberta. E nós queremos provar que o F é fechado, né? E lembra o que provar que F é fechado significa? Para a gente provar que um conjunto é fechado, nós temos então que tomar qualquer ponto no fecho e mostrar que, na verdade, esse ponto vai estar no próprio conjunto. Então, aqui, o que nós temos que fazer é tomar um x, um ponto qualquer de f, no fecho de f, e provar que, na verdade, o x vai estar no próprio f. Então, vamos lá. Se eu tomei um x no fecho de f, isso significa que o x ele é um ponto aderente a f. Isso significa que para todo epsilon positivo, a epsilon vizinhança de x, ela vai conter pontos, então ela contém, né, pontos de f, né? Isso é que significa que o x é um ponto aderente a f, significa que todas as vizinhanças em torno dele vão conter pontos de f. Bom, mas se todas elas contêm pontos de f, que é o complementar de A, isso significa, então, que nenhuma epsilon vizinhança de x vai estar contida em A. Está contida em A. Agora, nenhuma epsilon vizinhança de x estar contida em A significa que o x não é ponto interior de A, ok? E agora é que a gente usa a hipótese de que o A é aberto. Um conjunto A é aberto se ele e o conjunto dos seus pontos interiores coincidem. Então, nós temos, na verdade, que o x não pertence a A. Mas quem é A? O A é o complementar de f. Dizer que o x não está no complementar de f é a mesma coisa que dizer que o x, então, está em f. E era isso que a gente queria provar. Pegamos um ponto qualquer no fecho de f e provamos que, na verdade, ele está no próprio f. Uma demonstração simples, mas bastante completa, né, quanto ao tipo de raciocínio que a gente pode ter com relação a conjuntos abertos e fechados. E a partir desse resultado que a gente acabou de mostrar, a gente obtém vários exemplos de conjuntos fechados como complementares de conjuntos abertos. O primeiro exemplo é esse aqui, que diz que cada ponto constitui um conjunto fechado. Então, para provar que um conjunto é fechado, a gente prova, então, que o seu complementar é aberto, né?
Então, olha só, o que acontece com o complementar do ponto X? O complementar dele, ele vai ser quem? Vai ser todos esses pontos aqui, né? Que são o quê? É o intervalo que vai lá de menos infinito até o x, aberto em x, união com esse intervalo aqui, que vai do x até o infinito. Isso aqui é um aberto, por ser um intervalo aberto. Isso aqui também é aberto. E união de abertos, a gente sabe que é aberto. Então, o complementar do conjunto X é aberto, logo, ele é fechado. E aqui, olha, o mesmo ocorre com qualquer conjunto finito. A gente apenas aplica o mesmo raciocínio que a gente teve acima para um conjunto finito de pontos. Então, só para a gente visualizar o que vai enxergar, suponhamos que o nosso conjunto finito tem esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse daqui e esse daqui, tá? Então, olha só, quem vai ser o complementar do meu conjunto finito? Vai ser esse intervalo aberto, união com esse intervalo aberto aqui, união com esse intervalo aberto aqui, união com esse intervalo aberto, união com esse outro intervalo aberto e com esse outro aqui infinito. Ou seja, o complementar de qualquer conjunto finito vai ser uma união de intervalos abertos, que é aberta. Portanto, ele vai ser fechado, porque o complementar dele é aberto. E fica aqui a dica, que vai usar exatamente o mesmo raciocínio, para vocês mostrarem que tanto os naturais quanto os inteiros também são conjuntos fechados. Embora eles não sejam finitos, o raciocínio é o mesmo. E, usando também esse resultado, a gente prova que o fecho de qualquer conjunto, ele é fechado. E a ideia é a mesma, né? Para provar que o fecho é fechado, a gente prova que o complementar do fecho é aberto. Então, fica aí para vocês provarem como sugestão de exercício. Acho que não terão dificuldades, mas quem quiser dar uma conferida, tá lá também no livro do Elon, Curso de Análise, volume 1, na página 135. Agora, lembra aquele resultado sobre a topologia de R que nós demonstramos? Que são 3 propriedades que os subconjuntos abertos da reta satisfazem? Que a reta toda e o vazio são abertos, que uniões quaisquer de abertos é aberta e que interseções finitas de abertos é aberta? Nós vamos agora provar um resultado análogo, só que com relação aos subconjuntos fechados da reta, que afirma também que a reta toda e o vazio são fechados, que uniões finitas de fechados é fechada e interseções quaisquer de fechados é fechada. Então, para a gente demonstrar, a gente simplesmente faz a passagem aos complementares. Então, por exemplo, por que ele afirma que o R é fechado? Porque o R complementar, que é o vazio, nós sabemos pelo teorema da topologia da reta que é aberto. Portanto, se o complementar de R é aberta, o R é fechado. Da mesma forma, se sucede com o vazio. Por que ele afirma que o vazio é fechado? Porque o complementar do vazio, que é a reta toda, nós sabemos que é aberta. Então, se o complementar dele é aberto, ele é fechado. E assim com as outras propriedades também. Então, vamos ver uma união finita de fechados. Então, olha só. O que acontece
com essa união finita de fechados? Bom, para saber o que acontece, a gente analisa o seu complementar. E aqui a gente vai usar as leis de De Morgan sobre complementares de uniões e de interseções. Pelas leis de De Morgan, nós sabemos que o complementar de uma união é a interseção dos complementares. Então, isso aqui fica complementar de A1 e inter até o complementar de AN. E olha só o que a gente obtém aqui. Se cada A1 é fechado, o complementar de cada um deles é aberto. Então, nós obtivemos aqui uma interseção finita de abertos, que pelo teorema correspondente da topologia da reta, nós sabemos que é aberta. Portanto, a união finita de fechados vai ser fechada. E exatamente da mesma forma acontece com uma interseção qualquer de fechados. Então, para a gente ver o que acontece, a gente analisa o seu complementar, aplica novamente as leis de De Morgan e a gente aplica então o fato do complementar de uma interseção ser a união dos complementares. Mas aí o que a gente obtém então? Cada AI complementar vai ser aberto por ser o complementar de um conjunto fechado. Então, nós obtivemos aqui uma união qualquer de abertos que pelo teorema da topologia da reta, nós sabemos que é aberta e, portanto, então, a interseção vai ser fechada. E assim como interseções quaisquer de abertos nem sempre é aberta, nem toda união de fechados é fechada. Olha só o que aconteceria se isso fosse verdade. Qualquer conjunto que eu tomar, ele sempre pode ser escrito como a união dos seus pontos. E a gente viu, acho que no primeiro exemplo aqui sobre conjuntos fechados, que cada ponto sempre constitui um conjunto fechado. Mas então, se união qualquer de fechados sempre fosse fechada, aqui a gente encerra a o gente vídeo teria de hoje. então que qualquer Espero que tenham conjunto gostado. seria fechado. A gente ainda vai O ter que não mais é alguns verdade. vídeos sobre esse Por tópico, exemplo, a gente viu topologia que o da reta. fecho do Fiquem bem. intervalo Até a aberto próxima. é o intervalo fechado, ou seja, o fecho dele não é igual a ele mesmo, portanto, o AB aberto não é fechado. E para encerrar esse assunto sobre conjuntos abertos e conjuntos fechados, eu chamo a atenção para o fato de que ser aberto e ser fechado não são propriedades nem opostas e nem excludentes. Essa terminologia aberto e fechado nos induz a ter uma falsa ideia de que ocorre com os conjuntos o mesmo que ocorre, por exemplo, com uma caixa ou com uma loja, né? Nós dizemos que uma loja está aberta ou está fechada. Se uma loja está aberta, então automaticamente ela não está fechada e vice-versa. Mas isso não ocorre com os conjuntos. Existem conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo, como a gente viu nos teoremas. Exemplos disso são a reta e o vazio. Então, esses são exemplos de conjuntos que são abertos e fechados, assim como existem exemplos de conjuntos que também não são nem abertos e nem fechados. Por exemplo, os racionais, nós vimos que eles são um conjunto que não são nem abertos e nem fechados. Os irracionais também. Intervalos semiabertos, né? Por exemplo, fechados
só no A ou então fechados só no B, também nos dão exemplos de conjuntos que não são abertos e também não são fechados. Mas, chamando atenção mais uma vez, embora não sejam propriedades opostas e nem excludentes, ser aberto e ser fechado devem ser entendidas como propriedades complementares entre si, no sentido de que um conjunto é aberto se e somente se o seu complementar é fechado e vice-versa. E aqui a gente encerra o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. A gente ainda vai ter mais alguns vídeos sobre esse tópico, topologia da reta. Fiquem bem, até a próxima!